Alô, lotequeiros de plantão! Vamos para os meus palpites para a Loteca Concurso 1173. Vem acumulada mais de 1,5 milhão de reais para quem acertar os 14 jogos. E após a rodada do meio de semana, estou vindo com o meu segundo vídeo, né? Muitos times já jogaram neste meio de semana, principalmente os times nacionais. Os internacionais, alguns ainda irão jogar, mas é contra equipes mais fracas. O jogo 1 será o jogo da volta entre Flamengo e Fluminense, que jogaram ontem. O Flamengo venceu por 2-1. Um jogo equilibrado, o Flamengo foi melhor boa parte do jogo, mas é um clássico. Estava 2-0 para o Flamengo no final tomou um gol do Fluminense, né? O Fluminense foi para cima e ainda conseguiu descontar, está em aberto ainda a decisão. Na minha opinião, o Flamengo é muito mais time, todos sabem, é favorito, mas vou me precaver aqui, vou usar um duplo e vou de Flamengo e empate. O Flamengo joga pelo empate para ser campeão e é nele que eu vou. Usei meu primeiro duplo, vou usar 5 duplos nesse jogo. Vamos para cima aí dessa loteca que vem difícil, né? Como sempre. Jogo 2, CRB e Asa. É o jogo da volta também, a final do Campeonato Alagoano. O primeiro jogo foi 2-2. O Asa chegou a abrir 2-0 jogando em casa, mas no final do segundo tempo cedeu o empate e o jogo foi 2-2. Essas equipes estão decidindo o Campeonato Alagoano pelo 4º ano seguido. Nos últimos 3 anos o CRB foi campeão em cima do Asa e vai em busca agora do 4º, né, do tetracampeonato seguido em cima do Asa. Para mim é favorito o CRB, é mais forte, joga em casa. Eu não vou usar duplo aqui, vou de coluna 1 no CRB. Acredito no favoritismo que o CRB confirmará seu título aqui nesse jogo. Coluna 1 no jogo 2. Jogo 3, América Mineiro e Atlético Mineiro. Aqui é um jogo da volta também, da decisão, a final do Campeonato Mineiro. O primeiro jogo, o Atlético Mineiro, com um jogador a mais, venceu por 4-0 o jogo. O jogador do América foi expulso, né, no primeiro tempo e facilitou a vida do Atlético Mineiro. Jogando em casa, o América Mineiro é forte no Independência, não perde há um bom tempo. É uma equipe muito forte, vem invicta há muito tempo no Independência. E o Atlético Mineiro aqui pode até perder o jogo, né? Eu vou de empate seco nesse jogo, acredito que o Atlético Mineiro vai administrar e também não é fácil vencer o América. O América com o mando de campo jogando no Independência. E vem mordido, né? Após ter sido goleado por 4-0, mas eu vou de empate seco nesse jogo. Acredito que são muito remotas, né? A chance do América, nem o América Mineiro eu acho que acredita mais, né? Perdeu de 4-0, eu vou de empate seco aqui. Esse jogo é cara de empate e é nele que eu vou. Coluna do meio. Jogo 4, jogo pelo Campeonato Pernambucano, é a semifinal do Campeonato Pernambucano, jogo da volta. O primeiro jogo o Sport venceu por 2-0 e agora pode perder até por um gol de diferença que estará na final. É um jogo difícil de acertar o placar, porque de acertar quem vai ganhar, porque o Santa Cruz joga em casa. Na primeira fase venceu o Sport por 1-0, um jogo muito duro, mas é parecido com a outra situação do jogo anterior. O Sport já abriu vantagem, 2 gols de diferença, está praticamente com a vaga na final, mas aqui eu não vou confiar e vou usar um duplo e vou de Santa Cruz e empate. Não acredito que o Sport vá para cima para vencer esse jogo, porque já venceu por 2-0, joga pelo empate. O Santa Cruz pode ser que consiga essa vitória, nem que seja por um gol, mas não vai ser o suficiente. Mas vamos tentar pegar esse jogo aqui, essa vitória do Santa Cruz. O placar mais óbvio aqui seria um empate, mas eu vou de Santa Cruz e empate nesse jogo 4. O jogo 5 é pelo Campeonato Brasiliense. Gama e Brasiliense se enfrentarão pelo mata-mata, jogo dificílimo, é o jogo da ida. Essas equipes se enfrentaram na primeira fase e o Brasiliense venceu o Gama por 2-0. O mando de campo agora é do Gama, jogo difícil. Eu vou abrir um duplo aqui, tudo pode acontecer nesse jogo. O Gama precisa fazer o resultado no primeiro jogo, vai para cima, mas o Brasiliense é mais forte. Eu vou de duplo aberto nesse jogo 5. Coluna 1 e coluna 2. Usei meu terceiro duplo. Outro jogo dificílimo é pela final do primeiro jogo aqui do Campeonato Cearense. É o jogo da ida, é o primeiro jogo. Os 2 jogos saíram no Castelão. O primeiro jogo é mando do Fortaleza.
que para mim é favorito para esse jogo, mesmo sabendo que contra o Ceará o Fortaleza não tem tido bons resultados. É um jogo para ser o primeiro aqui com cara de empate, mas tudo pode acontecer. O Ceará ontem sofreu para passar pelo Confiança de Sergipe. A equipe do Ceará empatou 2-2, né? Estava perdendo por 2-0, foi buscar um empate e se classificou nos pênaltis. Eu vou de empate seco nesse jogo. Acredito que o Fortaleza leva uma ligeira vantagem, mas como é clássico, é o primeiro jogo, tudo vai ficar para o segundo jogo a decisão. Eu vou de empate seco, coluna do meio no jogo 6. Jogo 7, pelo campeonato inglês, Fulham e Tottenham. Aqui é um jogo dificílimo também, porque o Tottenham joga fora de casa, não vem bem a equipe, vem perdendo vários jogos fora de casa. E o Fulham também, nos últimos 5 jogos, perdeu 2 em casa, venceu 2 e empatou 1. É um jogo de muito equilíbrio. Acredito que o Tottenham vai para cima para tentar melhorar na classificação. E eu vou arriscar na coluna 2, Tottenham nesse jogo aqui, jogo 7. Jogo 8, Arsenal e Chelsea. Aqui eu vejo o Arsenal como favorito. A equipe vem jogando o melhor futebol. Nos últimos 5 jogos, o Chelsea perdeu 4 fora de casa, né? A equipe não vem bem. Venceu apenas o Copenhague, que foi pela Liga Conferência. E pelo campeonato inglês e Copa da Inglaterra, a equipe perdeu 4 jogos seguidos. Vem de 4 derrotas seguidas. Enfrentando o Arsenal, que é o vice-líder e uma equipe mais forte. É um clássico, mas eu vou de coluna 1 no jogo 8, analisando aqui. O Arsenal é favorito, na minha opinião. Jogo 9 é o jogo da volta da final do Campeonato Gaúcho, é o Gauchão. O Inter venceu na Arena do Grêmio o primeiro jogo por 2-0. E dessa vez aqui pode perder até por um gol de diferença, que será campeão. Eu vou de empate seco, acredito nesse concurso terá muitos empates, né? Posso me surpreender, porque o jogo é jogado, é difícil prever, né? São apenas dados, estatística aqui, previsões. Previsão não é precisão, né, pessoal? Quem puder usar um triplo aqui, use. Eu vou de empate seco nesse jogo. Acredito que o Inter, como já venceu fora de casa, irá administrar a vantagem. Jogará pelo empate, pode perder até por um gol de diferença. Coluna do meio no jogo 8, no jogo 9. No jogo 9, coluna do meio, o Grenal aqui, o Inter jogando em casa. Só vai administrar sua vantagem e é coluna do meio no jogo 9. Jogo 10, Vila Nova e Goiás. Situação parecida com o jogo do Inter e Grêmio. O Vila Nova venceu o primeiro jogo, né? Venceu o Goiás por 1-0. Deixa eu ver aqui. Foi 1-0, o Vila Nova venceu. E agora joga pelo empate. É outro jogo dificílimo. O Goiás vai para cima, que eu vou tentar pegar uma surpresa aqui, porque é um clássico, né? O Goiás faz tempo que não vence o Vila Nova. Eu vou tentar buscar aqui a vitória do Goiás e vou de empate. Empate e Goiás nesse jogo. Vamos tentar buscar aqui uma possível vitória do Goiás. Não será fácil, o Vila Nova joga em casa, mas vamos tentar aqui. Usei meu quarto duplo aqui, empate e Goiás no jogo 10. Jogo 11, Bahia e Vitória, o Bavi. O Bahia vivendo o melhor momento, né? A equipe se classificou, reverteu o resultado contra o Jacuipense, meteu uma goleada por 6-0, né? Por 5-0 e está na final com Vitória, que ontem foi eliminado pelo Náutico pela Copa do Brasil jogando em casa, perdeu por 2-0, foi surpreendido. Para mim, o primeiro jogo aqui, o Bahia é favorito, joga na Arena Fonte Nova, eu vou de coluna 1 no jogo 11. Eu acho que o Bahia vai para cima para tentar vencer essa primeira partida, para ir jogar pelo empate no Barradão. Jogo 12, Fiorentina e Juventus. Equipes em crise, principalmente a Juventus, após perder em casa por 4-0 para a Atalanta, né? A Fiorentina vem de vitória por 1-0 no Lecce, jogando em casa, mas fora de casa perdeu para a Napoli por 3-1. E fora de casa não vem bem, mas jogando em casa consegue bons resultados. Os últimos 5 jogos a Fiorentina venceu 3, inclusive a Inter de Milão. Por esse aspecto aqui, eu vou acreditar na vitória da Fiorentina e vou de coluna 1 no jogo 12. Por mais que a Juventus seja pesada, mas não vem em um bom momento. E eu vou acreditar na vitória aqui da Fiorentina e vou de coluna 1 no jogo 12. Jogo 13, Leicester City e Manchester United. O Leicester vem numa situação terrível.
os últimos 5 jogos aqui. Perdeu 4 em casa, né? Na Premier League, e na Copa da Inglaterra ganhou de um time da 4ª divisão, mas em casa perdeu 4 seguidas aí. Juntando tudo, faz tempo que não vence, tirando esse jogo da Copa da Inglaterra, dia 11 de janeiro, jogando em casa venceu, a equipe não conseguiu mais nada. Então aqui o Manchester United é favorito, acredito que a equipe vai vencer esse jogo. Não é possível que o Manchester United não vença esse jogo, é favorito, eu vou de coluna 2 no jogo 13. Pelas estatísticas aqui, o Manchester United é favorito para esse jogo. Não é possível que o Leicester City, o Leicester vai conseguir agora pontuar, né? Se for, será uma surpresa. A equipe não vem pontuando, nem empate vem conseguindo. Coluna 2 no jogo 13. 14, jogo 14, dificílimo. Atlético de Madrid, que ontem fez um jogaço contra o Real Madrid, venceu por 1-0. Foi para a prorrogação contra o Real Madrid, mas perdeu nos pênaltis. Agora é pela La Liga, Campeonato Espanhol, as equipes estão brigando lá em cima da tabela. É jogo para triplo aqui, pessoal. É tudo ou nada aqui, valendo liderança do Campeonato Espanhol. Eu vou abrir um duplo aqui, é meu último trunfo aqui. Duplo aberto para esse jogo, as duas equipes vão jogar para vencer. E eu vou de duplo aberto no jogo 14, entre Atlético de Madrid e Barcelona. Jogo dificílimo, estão aí meus palpites com 5 duplos. São apenas palpites, pessoal. Vocês têm que ir na intuição de vocês, né? E tentar acertar esses jogos aqui. A gente apenas dá dados e estatísticas para ajudar o lotequeiro a tentar chegar aos 14 pontos, como eu também estou tentando. Boa sorte a todos. Loteca rumo aos 14 pontos. Jamais desistiremos.